Está indo devagar? Sim. Meu Deus, Hamilton voltou para a posição. Lewis Hamilton é o campeão mundial. Ultimamente, no mundo da Fórmula 1, estamos vivendo uma época de muitas polêmicas e incertezas. Começamos 2020 já com tudo, servidos com a primeira polêmica, o novo sistema da Mercedes, o Dual Axis System, mais conhecido como Dual Axis System, dispositivo que ajusta a convergência das rodas conforme o sistema, que se baseia em puxar e empurrar o volante e cujo benefício na pista ainda é um mistério. E, recentemente, uma polêmica que vai dar muito o que falar nos próximos dias, e é que depois de uma investigação exaustiva por parte da Federação Internacional de Automobilismo no Motor Italiano, após suspeitas dos outros times de que os italianos estavam trapaceando, a Federação Internacional de Automobilismo tentou resolver o caso em particular com a Ferrari, mas isso teve o efeito oposto ao esperado. Isso me fez pensar em todas as grandes polêmicas que vivemos na história da Fórmula 1 e que deram origem a este pequeno top. A polêmica é inerente à Fórmula 1 e nenhuma temporada em sua história ficou livre dela. Neste top, vamos relembrar alguns dos momentos mais polêmicos da história da Fórmula 1. Sem mais delongas, bem-vindos ao top 5 das maiores polêmicas da história da Fórmula 1. Nessa posição temos um pequeno empate. Dois escândalos que na época causaram certo alvoroço pela maneira como a equipe lidou com as coisas. Hoje em dia é muito comum ver ordens de equipe. Os casos mais recentes são os da Ferrari e da Mercedes, que usaram esse recurso para tentar impedir batalhas que possam colocar em risco a corrida de suas equipes, ou para apoiar seus pilotos no campeonato. Mas essas manobras foram proibidas em 2003 após uma enorme polêmica causada pela equipe Ferrari. Vamos nos situar no então chamado A1 no ano de 2002. Barrichello liderava enquanto Schumacher, apesar dos esforços, tinha dificuldade para alcançar o brasileiro. E quando parecia que Barrichello conquistaria sua segunda vitória na Fórmula 1, a Ferrari mandou ele deixar Schumacher passar para ampliar a vantagem no campeonato. Com uma manobra inexplicável e desnecessária por parte dos italianos, as consequências dessa ação foram brutais. A imprensa e os torcedores, na pista e no mundo todo, deixaram claro à equipe italiana o erro cometido. Com sérias críticas e vaias por parte dos torcedores que se mostraram indignados com a forma como a Ferrari tirou a vitória de Barrichello, quase de maneira inexplicável. Após o ocorrido, as ordens de equipe foram proibidas em 2003 pela má imagem deixada na Fórmula 1. Até que no ano de 2010 a Ferrari novamente protagonizaria outro escândalo desse tipo. Quando Felipe Massa... Poxa, que mania é essa que a Ferrari tem com os brasileiros? E estava liderando o Grande Prêmio da Alemanha. Até que a Ferrari, para beneficiar Fernando Alonso em sua batalha pelo campeonato de pilotos, pediu para que ele cedesse a posição ao espanhol. Com uma das frases mais populares da história da Fórmula 1... Ok, então, a Fernando é mais rápido que você? Ação que, apesar de ser proibida, nunca resultou em uma punição nos resultados da equipe italiana. E que, na verdade, depois disso, retiraram a proibição das ordens de equipe, mantendo investigação só para casos que afetam gravemente a imagem da Fórmula 1. Então, no quinto lugar, as ordens de equipe da Ferrari em 2002 e em 2010. Em quarto lugar, uma história inédita no automobilismo, mas hoje já conhecida por todos. Pela vergonha que a Fórmula 1 teve que passar diante dessa situação. Estamos em Indianápolis, mais precisamente no ano de 2005. No segundo treino do Grande Prêmio dos Estados Unidos, Ralf Schumacher sofreu um acidente gravíssimo na última curva do circuito de Indianápolis, a Peraltada. E todas as equipes que estavam usando pneus Michelin começaram a ter problemas inexplicáveis com seus pneus que começaram a falhar. Após isso e uma rápida investigação por parte da Michelin, perceberam os graves problemas que seus pneus tinham para enfrentar a curva peraltada de Indianápolis. Após a preocupação, as equipes se reuniram horas antes da corrida para discutir a estratégia a ser seguida para poder realizar a corrida.
Na discussão, qual foi a melhor solução encontrada para o problema? Era instalar uma chicane antes da curva inclinada para diminuir a velocidade e evitar os furos nos pneus Michelin, que não conseguiam suportar as enormes cargas daquela curva. Falava-se até que essa poderia ser uma corrida que não contaria para o Mundial. Se preciso que os pontos fossem dados à Ferrari e todas as equipes com pneus Bridgestone. Mas Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo na época, e Jean Todt, chefe de equipe da Ferrari, recusaram categoricamente essa ideia. Sem solução, todas as equipes com pneus Michelin recolheram seus carros aos boxes após a volta de formação, deixando só 6 carros no grid de largada. E assim começou um dos cenários mais vergonhosos da história da Fórmula 1, com apenas 6 carros na pista. O espetáculo foi tenso, com o público vaiando e furioso diante da atrocidade. Após isso, a Michelin precisou reembolsar quem comprou ingresso para o Grande Prêmio. Esse provavelmente foi o motivo da saída de Indianápolis do calendário da Fórmula 1 em 2007. A temporada de 2007 da Fórmula 1 foi uma das mais intensas, entre a década de 2001 e 2010, em que houve um monte de protagonistas. A McLaren tinha uma dupla forte, Alonso e o jovem Lewis Hamilton, já uma estrela do automobilismo. Kimi Raikkonen conquistando o título sobre os favoritos da McLaren, ou a disputa interna entre Alonso e Hamilton na equipe. Mas houve um protagonista que definitivamente roubou os holofotes, o caso de espionagem da McLaren contra a Ferrari. Vamos contextualizar, após um acesso de raiva de Nigel Stepney por não conseguir o cargo desejado na Ferrari. Ele entrou em contato com Mike Copeland, chefe de design da McLaren, para que, em troca de informações sobre o carro italiano, eles o contratassem para o cargo que ele buscava originalmente. A Ferrari percebeu isso e imediatamente denunciou Stepney, e Stepney caiu. Ao revistarem sua casa, as autoridades encontraram documentos que o incriminavam e comprovavam sua ligação com a equipe McLaren. A Federação Internacional de Automobilismo continuou investigando e provou que a McLaren sabia do caso. Isso levou a equipe a ser duramente multada e excluída do campeonato de construtores naquele ano. Em um dos maiores escândalos em que a McLaren e a Fórmula 1 já estiveram envolvidas, ocupa o terceiro lugar: o caso do Spygate da McLaren. Provavelmente é o escândalo que mais me surpreendeu na minha vida como fã do automobilismo. Esta é uma das histórias mais conhecidas pelo mundo da Fórmula 1. Mas para isso precisamos voltar ao Grande Prêmio de 2008 em Singapura. Uma corrida que entraria para a história por ser a primeira corrida noturna da Fórmula 1 e tristemente pela jogada suja e traiçoeira que a equipe Renault preparou após ter problemas que levariam a equipe Renault para as últimas posições na classificação de sábado. Flavio Briatore e Pat Simmons. Antes da corrida, entraram em contato com Nelson Piquet para pedir que ele batesse o carro e assim conseguissem um resultado melhor para Fernando Alonso na corrida. Ao que Nelson Piquet Jr. aceitou. O plano era que Piquet Jr. batesse seu carro na curva 17 na volta 14, fazendo com que Fernando Alonso parasse antes nos boxes. Assim, ele se beneficiaria dessa situação com uma possível entrada do safety car. A jogada foi perfeita para a equipe francesa naquele momento. Mas o que eles não contavam era que, quando demitiram Nelson Piquet da equipe no ano de 2009, ele não teria nenhum problema em gritar aos 4 ventos o que a equipe havia pedido para ele fazer naquela corrida. Assim, a Federação Internacional de Automobilismo abriu investigação. Depois disso, Pat Simmons e, especialmente, Flavio Briatore foram os mais impactados pela punição. A Flavio Briatore foi proibido para sempre não só de se envolver em qualquer atividade da Federação Internacional de Automobilismo, mas também os pilotos que ele representava poderiam sofrer enormes penalidades, a ponto de não receberem superlicenças. Essas punições encerraram a carreira de Flavio Briatore na Fórmula 1, em um dos cenários mais vergonhosos da história da Fórmula 1 e o mais vergonhoso da equipe Renault de Fórmula 1. No segundo lugar, o Crashgate, protagonizado pela equipe Renault no Grande Prêmio de Singapura de 2008. Um dos que, para mim, é um dos casos mais graves que já existiu na Fórmula 1, a única vez que eu conheça, em que a Federação de Automobilismo, abertamente e sem restrições, procurou até debaixo das pedras para beneficiar outro piloto. Uma história que foi um dos detonadores de uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1.
Senna e Prost enfrentavam uma fase difícil para eles e para a McLaren em 1989. A rivalidade na pista desses dois gênios do volante ficava cada vez mais intensa, a ponto de até mesmo a própria McLaren começar a se dividir entre os que apoiavam Senna e os que estavam com Prost. Chegaríamos ao Grande Prêmio do Japão de 1989. Prost liderava o Mundial de Fórmula 1 e Senna precisava chegar à frente do francês para levar a disputa do título até o Grande Prêmio da Austrália. Durante a corrida, Senna seguiu Prost de perto e o perseguiu no final da prova. Até que na volta 46 do Grande Prêmio do Japão, aconteceria uma das cenas que rodaria o mundo e que ficaria marcada na história da Fórmula 1. E se Prost for atrás de qualquer um deles, essa é a oportunidade que Senna está procurando e ele está passando. Senna e Prost bateram na última chicane de Suzuka. Prost abandonou o carro, enquanto Senna, ajudado pelos assistentes, voltou à corrida passando pela chicane. E é nesse ponto que começa uma das polêmicas, se não a maior polêmica da história da Fórmula 1. Quando viu Senna voltar à corrida, Prost foi direto à sala dos comissários de pista. Senna, após vencer a corrida, foi chamado pelos comissários. Havia muita incerteza naquele momento, já que o pódio dos vencedores havia sido adiado, o que era um presságio de que algo muito ruim iria acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. A Federação de Automobilismo anunciou a exclusão de Ayrton Senna do Grande Prêmio do Japão, e a punição não foi por causar um acidente, mas sim por um motivo totalmente ridículo. Ao retornar à pista após o toque com Prost, Senna cortou a chicane. E a federação se desculpou de forma ridícula ao dizer que, por ter cortado a chicane para voltar à pista, Senna não completou a distância total da corrida, infringindo o artigo 56 do regulamento da festa daquela época. E a punição foi ainda mais absurda. Não só o desclassificaram, dando automaticamente o título para Prost, como também ele foi suspenso por 6 meses e recebeu uma multa de $100 mil. Depois disso, Ayrton não hesitou em acusar Jean-Marie Balestre, então presidente da Federação Internacional de Automobilismo, de favorecer seu amigo e compatriota Alain Prost. Senna foi tratado como um criminoso em um ataque mais do que evidente de Balestre contra Ayrton Senna. Foi um caso inédito com sanção e castigo ridículos em uma ação que muitos pilotos já haviam feito antes. Uma das maiores polêmicas da história da Fórmula 1 que mostrava o abuso de poder e autoritarismo do então presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean-Marie Balestre. Em primeiro lugar, a desclassificação de Ayrton Senna no Grande Prêmio do Japão de 1989. E bom, esse foi o top de hoje. Obrigado por assistir ao vídeo. Nos comentários abaixo, me conta, qual seria a ordem que você teria dado para esse top? Ou se você acha que alguma outra polêmica que não colocamos aqui deveria ter sido incluída neste vídeo? No Skyline Racing, vamos ficar felizes em ler cada um de vocês e conhecer suas opiniões. Da minha parte, eu me despeço. Sou Hélio Navarro, obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e deixe um like. E nos vemos no próximo vídeo do Skyline Racing, onde falaremos mais sobre o mundo do automobilismo. Até logo! Legal.